Boa noite a todos. Boa noite. Com muita satisfação de estar podendo falar um pouquinho para vocês de algo que eu tenho muita intimidade, de algo que me faz raciocinar dia a dia sobre justamente quem é esse Pai, quem é esse Deus que está presente na nossa vida, nos orientando, nos puxando a orelha e nos tentando melhorar a nossa convivência, não só entre a relação nossa com Ele, mas entre nós mesmos, certo? E eu queria partilhar nesse momento um pouquinho como a Regina tinha dito, foi um pouquinho delicado até preparar a palestra para vocês. Porque o que eu vou falar é uma coisa muito abrangente, porque não só esse pai, mas também a questão dos filhos, que é algo que eu vou abordar muito também hoje, porque como vocês vão falar daqui a pouco, para o pai ser pai, ele precisa ter seus filhos. E nós, nas condições de filhos, temos muito a aprender com esse pai. Então, dessa maneira é tão maravilhoso e tão intrigante esse mistério dessa relação tão bonita, que é de nós, que é a nossa relação com Deus, né? Então, dessa forma, eu acabei delineando justamente para três fatores que eu vou apresentar hoje. O primeiro fator é o fator justamente de nós nos enquadrarmos como esse filho tão amado e esse filho que precisa se espelhar na vontade do Pai. E também sobre justamente as nossas responsabilidades como filhos. Muitas vezes a gente pensa no Pai, né, querendo que o Pai nos ajude, mas às vezes também esquecemos da nossa condição como filhos. E por sua vez, aquilo que é mais bonito de tudo, que é o que nós esperamos de todo Pai, né? Aquele Pai amoroso que nos acolhe e que por mais que de repente ele dá aquelas boas palmadas, ele no final ele ainda dá um bom abraço e um maravilhoso beijo na gente, que aí a gente fica no final assim, como diz minha mãe, a gente morde e assopra, né? Ok, então vamos lá. Pra gente começar, como eu havia dito, todo pai, para ser pai, ele precisa ter filhos. Porque a gente não vai dizer, por exemplo, para o Leonardo que não é pai, Feliz Dia dos Pais, por exemplo. Porque ele não tem essa correlação, porque ele não tem esse filho. Então, nós já começamos por aí. Então, o pai, para ele ser pai, ele tem que ter seus filhos. Então, por sua vez, existe essa correlação do pai com seu filho. E, por sua vez, para eu ser filho, eu tenho que aceitar esse pai. Eu tenho que identificar que esse pai é meu pai. Assim como hoje na nossa sociedade, nós temos os pais biológicos, né? E os pais adotivos, ou até mesmo um pai que é um avô. E no momento da nossa correlação, basta com que esse filho identifique aquela pessoa como meu pai. Não, esse é meu pai. Não é meu pai biológico. Meu pai é aquele que me criou. Então a gente já começa a ter uma correlação de pai e filho, onde o pai justamente é aquele que educa. É aquele que está presente, aquele que está ao nosso lado, e é aquele fundamentalmente que busca em seu amor que seu filho se espelhe a ele. Essa é a parte fundamental, que todo pai ele nada mais é do que deseja o melhor para o seu filho. E como ele deseja o melhor para o seu filho, ele tenta dar o maior exemplo que ele pode dar, para que o seu filho o represente. E aí possa, no meio da sociedade, identificar, não, aquele é filho do João, aquele é filho de Pedro, por conta das características, por conta do comportamento que ele tem, que é muito parecida com o pai dele, claro, com as suas individualidades, mas que é muito parecida com o pai dele. Assim como a gente tem nas diversas famílias, os filhos que têm diversos tipos de educações, né? O pai dá uma educação, um pai mais deixa o filho mais livre, mais à vontade, o outro já é mais conservador, e a gente vê se esboça na parte da personalidade desse filho, como altera o comportamento. E como um filho não pode ser do outro, não tem como fazer essa mistura. Então, aí me leva à seguinte questão. Já que esse Deus é nosso Pai, será que realmente nós somos essa semelhança, nós temos essa semelhança com esse Pai? E vou mais além. Quem é esse Pai para cada um de vocês? Quem é esse Deus no coração de cada um de vocês? E eu pergunto isso
Porque é necessário nós cremos e nós temos certeza e essa aceitação desse Pai, para que a gente possa realmente identificar se o nosso comportamento, se a nossa convivência, se a nossa vida, ela está indo em direção a esse Pai. Pois, se hoje eu considero que meu Pai, ele é um Pai amoroso, ora, eu serei um filho amoroso. Se eu considero que esse meu Pai é justo, ora, eu também serei justo. Mas se eu considero que esse pai é um pai libertinoso, é um pai que não tem preocupação com educação, que não tem preocupação, assim eu serei. Então, aí onde que vem Kardec e nos fala: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então por que a fé está sendo encaixada aqui nesse instante? Porque se eu creio, se eu tenho fé que Deus Pai, Ele tem a sua forma, cada um no seu coração, que isso não é o que é estabelecido pelas igrejas, não é o que é estabelecido nos livros, e eu diria mais, não é até mesmo o que está sendo codificado, mas às vezes o que está no nosso coração. Porque muitas vezes a gente vem aqui na casa espírita, lemos palavras bonitas, lemos formas de convivência, de atitudes, mas às vezes aquilo fica só superficial, não é interno. Então, eu vou ansiar ser parecido com meu Pai, desde que a minha fé seja concreta, seja firme. E eu tenho certeza, não, meu Pai, meu Deus Pai, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai caritoso, eu tenho certeza disso. Eu não estou fazendo, eu não sou caridoso, eu não sou amoroso porque fulano falou pra mim, ou porque ciclano falou assim, ou porque eu li. Mas porque eu sinto no meu coração, na minha essência, que é igual ao do Pai, que é espelhada como o Pai é una. Assim como Ele é conosco dia a dia. Um só. Com a nossa vontade. Então, no momento que nós temos essa fé em Deus, e nessa crença, esse poder todo, pode ser qualquer dia, em qualquer momento. Dia ou noite, se está frio, chovendo, esse Deus sempre estará lá. Mas o que na verdade muitas vezes nos ocorre é que talvez se a gente parar agora nesse momento e olhar lá no fundo, talvez a nossa fé ainda esteja em processo de evolução, de adaptação. E nós não temos ainda segurança em apropriar esse Pai. Então, me finaliza o seguinte raciocínio, que dizer que Deus Pai é Pai é muito mais que dizer que Deus é Deus. É dizer que eu quero e anseio estar próximo dele e ter com ele a mesma convivência e os mesmos costumes. Até porque se a gente for pensar de uma forma racional, na própria Bíblia, o Deus, antes no Velho Testamento, antes de Cristo vir ao mundo, Deus era um ser muito autoritário, rígido, era distante, tinha-se essa correlação. E depois que Cristo veio, Ele que começou a inserir em nosso meio que Deus não é um Deus tão autoritário, rígido assim, que punidor, olho por olho, dente por dente. Não, é um Deus amoroso, um Deus carinhoso. E é por essa razão que me chegou uma coisa maravilhosa, que me chegou justamente a questão de uma parábola muito bonita e muito conhecida no cotidiano de todas as pessoas. Então, mas antes de entrar nessa parábola, eu quero só reafirmar. Deus Pai é nosso Pai porque nós temos com Ele uma crença e uma certeza do que Ele representa na nossa vida. Caso nós não tenhamos essa certeza, caso nós não tenhamos essa fidelidade conosco mesmo, com a nossa própria fé, independente de onde estejamos, independente de qual cultura, independente de qualquer coisa, o que basta, como diz até na Bíblia, porque Deus olha o coração de cada um de vocês. E Ele olha individualmente e chama cada um pelo nome. Então, se é assim, é Pai com seu Filho e ninguém mais. Então, se você apropria isso na sua vida, se você tem isso no seu coração, essa correlação, com toda certeza, a cada dia vai ser um dia de renovação. E isso para mim foi uma coisa que me abalou bastante. Porque isso, quando a gente vai começando a estudar, a gente vai começando a perceber o quanto que também nós somos falhos. E que isso que eu estou falando, obviamente vem na minha cabeça as coisas que eu também sou falho e que foge daquilo que eu acredito de quem é meu Pai. Mas Cristo, muito inteligente, né? Ele fez uma parábola
para trazer essa relação do pai e filho e dos nossos atos, que é maravilhoso, que é tanto para adulto, tanto para criança, é maravilhoso, que eu acredito que todos conheçam. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma parábola, uma das parábolas mais famosas do Evangelho de São Lucas. É uma parábola que, inclusive, é usada até no Espiritismo para catequizar as crianças, para que elas entendam justamente essa bondade do pai, essa questão da percepção da correlação familiar, da sua estada no seu dever com relação ao mundo. Então, a parábola do filho pródigo, para nós começarmos a entender, nós temos que entender algumas coisas em relação a ela. Jesus, quando antes dele falar essa parábola, ele estava pregando para as pessoas lá na sinagoga, e os fariseus chegaram e viram ele pregando para aquela multidão. E os fariseus recriminaram Jesus. Falaram assim, escuta, Jesus, eles dizendo que é o conhecedor e tudo mais, falando para pecadores, cobradores de impostos. Esse cara tá doido. Esse cara tá doido. E Jesus, ouvindo isso, disse a eles, antes de dar a parábola, disse, os céus se felicitarão muito mais com aquele que se arrepende do que 99 que se consideram corretos. E ele adiantou e disse, ainda há aquela relação da empregada que limpa a casa toda em busca de uma moeda. E ela ignora as outras 9, mas se felicita por encontrar apenas uma moeda. Ou ainda o pastor que deixa o seu rebanho em toda parte e busca a sua ovelha desgarrada. E mesmo que ela esteja, coitada, de repente ferida, machucada, ele se felicita e diz para o pessoal, você chega assim, encontrei a minha ovelha querida. Então, Jesus ainda continua e diz, inicia a parábola, que eu já vou entrar nesse aspecto. Mas, antes de entrar no aspecto, eu creio que todos conheçam a parábola. E na parábola se trata basicamente do pai, 2 filhos, e esse pai, eles vivem numa fazenda. Então o pai, para Jesus na época, ele considerava justamente o representante, o líder. Que na época, esses líderes eram líderes assim como no Velho Testamento, autoritários, ferrenhos, que olho por olho, dente por dente, não tem que jogar pedra, tem que punir e tudo mais, não, é impuro, não, distância. Então ele considera esse pai nessa condição, o líder, o representante, aquele que detém a informação, a conduta, o comportamento. A fazenda é a graça de Deus. Que quando a gente pensa em fazenda, a gente pensa em abundância, né? Fazenda, produção, leitinho, vaquinha, porquinho, lá, abundância. E essa abundância, ela está onde está o representante da casa, que é o pai. Então a fazenda, ela representa a abundância da graça de Deus. E os 2 filhos representam a nossa condição como filhos e como seres humanos. O mais novo, que ele fala do mais novo porque é inexperiente, e o mais velho, como todo mundo já uma vez já viu, sempre os irmãos mais velhos são aqueles que são um espelho. Minha mãe, por exemplo, como eu sou mais velho, fala assim, não, você tem que ser exemplo. Seus irmãos, olha, vocês estão observando, olha, e assim seguia. Então Jesus, ele construiu essa cena para não só dizer aos fariseus a questão do arrependimento, mas também para explicar toda essa correlação que nós temos como filhos, pais e entre irmãos. Então ele começa com o filho mais novo, onde a parábola começa da seguinte forma. Jesus continuou após falar das ovelhas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Que aqui a gente pode dizer que ele repartiu a graça entre os filhos, foi igual. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Isso significa que o filho mais novo se afastou do pai, se afastou da graça. E aquilo que o pai forneceu para ele para dar subsistência, ele não soube administrar, esbanjou em coisas que não são do pai. Por isso, foi empregar-se com 2 cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E nós sabemos que lá cuidar de porcos, até mesmo naquela época, era uma das coisas assim mais baixas que existiam. Okay? Então imagina, você na condição de filho, distante do seu pai, tendo que viver da miséria, né? Sendo que o pai poderia te dar tudo. E foi onde que ele reconheceu. Então ele desejava encher o estômago com as vagens dos porcos. E ele, caindo em si, disse,
Quantos empregados de meu pai têm comida, comida abundante, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então aqui já estamos dizendo o seguinte, ele já se considerou como pecador, indigno. Então, lembra que eu falei que o pai era representante, ferrenho, firme? Então todas as vezes que os filhos eles saem perto dos pais naquela época, eles não poderiam voltar, eles seriam excomungados, não existiria mais retorno. E o filho, ele só saiu de casa por uma razão. Por que um filho sai de casa? Ele só sai de casa por um único motivo, porque ele já se sente independente, que ele não necessita mais do pai, ou porque ele não concorda com o formato que um pai impõe a ele como educação, como correção e tudo mais. E nesse caso, justamente, na parábola não fala, nós podemos interpretar de várias formas, mas, de qualquer maneira, é o que muitas vezes acontece com a gente. Quando nós decidimos sair distantes do nosso pai, quando nós pedimos a ele, dá a parte que me cabe, normalmente eu acredito que o que eu tenho já é mais do que suficiente. E assim como esse filho que foi ao mundo, esbanjou tudo, perdeu tudo, assim somos nós quando nós pecamos. Assim somos nós quando nós caímos em nossos pecados, nossas concupiscências, nossos pecados originais, aquilo que nos traz todo dia, e que se a gente for analisar nesse momento, é aquilo que nos distancia desse Pai, que a gente peca todos os dias, peca todas as vezes, e que estamos sempre no mesmo erro. E assim como nós aqui na Casa Espírita dizemos que nós estamos em expiações, nós estamos em provações para que nós possamos melhorar, então, assim, é nesse momento que Deus permite, assim como esse Pai permitiu. Porque na parábola também o pai não fala nada. Quando o filho fala assim, pai, me dá o que é meu, o pai não fala assim, não vou te dar não. Você pode ficar aqui, você é muito novo ainda para sair, moleque. Não, tá doido? Não. Ele falou assim, ok, você quer a parte que te cabe? Está aqui. Porque o pai, ele conhece seu filho, assim como ele conhece cada um de vocês. Assim como ele me conhece. Então, ele sabia que o filho precisava daquilo, para que ele pudesse compreender que o lugar dele era junto do Pai. Então ele permite, assim como nos permite também viver dia a dia da forma que nós vivemos. Só que o mais triste de tudo isso, e volto a reforçar aquilo que eu falei no início, quem é esse Pai na nossa vida? Então será que aquilo que de repente o livro está dizendo que é pecado, será que no nosso coração a gente sente como pecado? Como realmente orientação do nosso Pai? Como erro? Como algo a ser superado? Ou será que por isso que a gente não melhora? Porque a gente no nosso fundo, lá no fundinho, no nosso lado negro, escondido lá, a gente não considera aquilo tão errado assim. E por isso que a gente continua cometendo. E por isso que às vezes a gente não sente vergonha de cometer determinadas ações. Por isso que é muito sério. Por isso que quando eu estava fazendo essa palestra aqui, foi muito delicado para eu fazer. Porque viu o quanto que a responsabilidade de chamar Deus de Pai é de uma responsabilidade imensa. Assim como ele tem com o nosso filho. Será que realmente ele, quando a gente entra em desespero, assim como o filho se perdeu, e aí quando a gente se perde, né, a gente sai do caminho, a gente começa a ficar desesperado, e fala assim, meu Deus, me ajuda, me dá força, então, não sei o quê, mas Deus te dá. Deu a parte que te cabe. Ele te deu tudo. Tudo. Ele deu tudo o que você precisava. E nem mais. E não foi diferente de ninguém. Você, com esse tudo, que tem que administrar. Então, às vezes, nós pedimos também paciência ou outras coisas para que a gente possa superar os nossos erros. Mas, às vezes, a gente tem espaço para fazer isso, mas a gente não quer. Então, é onde eu continuo dizendo que ele fala, voltarei para o meu pai e direi que eu pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço mais ser chamado seu filho, porque eu já não sou mais próximo do que o pai. Porque, de certo, esse pai não concordava com a prostituição que, no caso da parábola, ele fez. Não concordava com bebedeira, não concordava com gula, não concordava com nenhum daqueles comportamentos que ele teve. Por isso, eu não mereço mais estar sentado à mesa junto com o meu pai. Porque meu pai não tem essa conduta. Então, muito delicado também, que é o processo do arrependimento.
Quando ele volta, ele decide voltar, ele se arrepende do que ele fez e volta para perto do pai. Mas antes de acontecer a finalização da parte dele, da parábola, esse arrependimento é uma outra coisa que é muito delicada também. E por isso que eu falei que essa palestra tem muita coisa. Pois arrepender-se não é simplesmente, pai, me perdoa. Não vou fazer mais, tá? Arrepender-se, se alguém aqui já se arrependeu, se arrependeu de alguma coisa que fez na vida, sabe que fica marcado para sempre. Para sempre. E a gente tenta no máximo de tudo para não fazer de novo. Será que na hora que nós pedimos realmente perdão, e o fato que a gente tropeçou de novo, será que a gente perdeu isso também de coração? Será que realmente a gente está entendendo o que aquilo representa na nossa vida como um distanciamento desse pai? E não é porque, isso daí não é porque você errou, porque você vai pro umbral, você vai pro inferno, ou dependendo da religião, não importa a questão. A questão é, como eu falei no início, é a sua relação com Deus. É a sua relação com Deus. O que isso representa para Deus? O quanto, uma vez eu até falei aqui, disse, se a gente, quando a gente ama realmente alguém, ama de paixão, a gente faz de tudo para não vê-la triste. E às vezes, se a gente realmente considera esse pai como pai, será que aí chega a me falar, será que eu estou realmente arrependido daquele ato que eu fiz? Daquilo que eu cometi? Ou apenas estou dizendo isso da boca para fora porque é o certo a ser feito? E depois eu pequei novamente porque eu sei que o meu pai, ele é assim, ele é misericordioso, pelo menos assim, como eu falei, assim, e até eu vou falar de uma forma bem egoísta, bem individualista, o meu pai, ele me perdoa. E aí, o pai de vocês perdoa? Vocês também? Mas ele também puxa a orelha? Então, entendam isso. Então, às vezes, quando também ele puxa a orelha, não reclama. Mas vamos lá, porque nós vamos chegar na parte boa. Então ele volta para casa. Chegando de longe, o pai dele olha lá. Meu Deus, meu filho. Ele sai correndo desesperado, devia estar, derrubando cadeira, saiu tudo assim, tropeçando e tal. Foi lá, deu um abraço e um beijo no filho. Que na época também, isso era repudiado. No máximo que um homem fazia para um outro homem é um beijo no rosto de leve, distante. Ele não tinha esse comportamento de abraçar e de beijar. Isso não existia na época. Mesmo entre pais e filhos. E na parábola, Jesus já falava, não, ele abraçou, ele beijou, foi lá, abraçou, agarrou e fez festa e tudo. Mandou cortar um... Agora eu não me lembro, me fugiu agora, não lembro se creio que é um cordeiro. Cortou um cordeiro para festejar, falou assim, pega, coloca anel nos dedos dele, coloca roupa nova, vamos festejar e tal. E nisso o mais velho estava trabalhando ainda. E ele foram festejar. E aí a gente entra para a segunda parte, que é a parte do filho mais velho. Enquanto então eles estão festejando e que o pai perdoa seu filho e recebe ele de volta a casa e dá um abraço e não se importa com o que o filho fez, não pergunta por onde o filho andou, o que ele fez, não quer saber. Ele só quer saber que o mais importante é que hoje o meu filho retorna a casa. E ele fala, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e ele foi achado. E começaram a festejar esse regresso. Não tem arrepia. Então isso é o mais importante a ser entendido. Que nós precisamos então, para finalizar essa primeira parte do primeiro filho, que nós precisamos então, até o momento, entender quem é nosso pai. Precisamos entender o que é certo e o que é errado, não porque as coisas são ditas, mas como Kardec falou há pouco, porque eu construí uma fé concreta, porque eu acreditei naquilo, aquilo para mim é correto, porque eu estudei, porque eu vi, porque eu vivenciei, presenciei e confirmei. Aquilo é a verdade. Aquilo é a verdade da minha fé. E o que está à volta vão presenciar a sua luz. Assim como a Virgínia que ilumina lá de longe, né, Virgínia? A Regina. Olha eu chamando a Regina de Virgínia. Eu ilumino de longe? De longe, lá na casa da Débora. Então é mais ou menos assim. Aí as pessoas vão começar a entender com a sua fé firme, é inabalável. É inabalável. E as pessoas vão começar a perceber isso e ver no seu comportamento, no seu ato que isso existe. Então isso vai além de simplesmente você, assim como eu, de fazer a caridade. Vai muito mais
muito mais, transcende tudo isso. E aí nós vamos a parte do segundo filho. Segundo filho, então vamos lá. Tava lá o segundo filho, não pegou a parte dele, mas continuou trabalhando, continuou igual, não saiu de perto do pai. Tava lá, e quando ele vê isso acontecer, ocorreu o quê? Ok. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo? Então o servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho mais gordo. Olha, o novilho mais gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Imagina o pai preocupado, né? São e salvo, né? Nossa, ele devia estar comendo as unhas lá e tal. O que será que esse menino está fazendo, meu pai? Então o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Agora imagina, puxando, voltando. Se essa fazenda era a graça do pai e o pai era como espelho, ele era exemplo para os seus filhos, se o filho mais velho que estava ali comungando o tempo todo com a graça, por que ele vai se encher de ira? Sendo que o pai é bondoso, o pai é caridoso, o pai é piedoso, misericordioso. Por que o filho também não teve essa atitude? Que aí entra uma outra coisa perigosa, que é aquela questão, que também entra naquilo que eu venho falando até o momento. Quando a gente pega o livro, põe debaixo do braço, faz o que está escrito, mas lá dentro, não tem nem metade. Está vazio. E é nesse momento que, mesmo que nós estamos dentro da igreja, mesmo que nós estamos perto daquilo que nós cremos como real e verdadeiro, estamos vazios. E dizemos, eu estou com um aperto no peito, eu não sei, está faltando alguma coisa. E às vezes eu posso dizer até, muitas vezes até quando você vem aqui na casa espírita ou na igreja, enfim, no lugar onde você se encontra íntimo com Deus, Pai, ainda assim está faltando. Ainda assim tem alguma coisa que está ausente. E aí é onde eu volto a perguntar novamente. O que te falta? Sendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que te falta? Sendo que até como nós sempre estamos dizendo sobre amor, caridade, se nós temos plenos de amor, de caridade para o nosso irmão, faltou esse amor e caridade para esse irmão. Faltou esse respeito. Então o irmão não tinha dentro dele construído aquilo que era de verdade, aquilo que o pai tinha ensinado. E ele não fez a parte dele como irmão. Assim como nós temos o nosso dever de auxiliar o nosso irmão. Já que Deus Pai é Pai, eu sou filho, Jesus é meu irmão, eu tenho Jesus é irmão, peraí. Eu também. Então, dessa forma, por que muitas vezes a gente peca em auxiliar o próximo? Muitas vezes. E eu vou falar uma coisa triste aqui, que aconteceu inclusive comigo. Vira e mexe, as pessoas aqui nos Estados Unidos falam pra mim que cada um é por si. Você vai ficar frio. Bondade, esquece, isso é coisa pra idiota. Quantas vezes eu escuto isso? Mas aí eu falo, eu não faço a bondade e a caridade, eu não tenho aquele determinado comportamento, eu não deixo de auxiliar o próximo, não porque um livro disse pra mim, mas porque no meu coração é aquilo que é o correto. É aquilo que me faz bem. É aquilo que de fato é o que move a minha vida. E muitas vezes quando nós deixamos de fazer, para aí, pensa, será que realmente no meu coração tem caridade, tem amor? Ou será que eu estou deixando o egoísmo? Ou ainda, estou deixando o ciúme, que tem suas raízes no egoísmo e não no amor. Ou ainda, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, se eu sou egoísta e tenho por mim, na hora que o meu irmão precisa, na hora que o meu irmão está voltando, retornando, todos estão felizes porque ele está voltando, porque ele se arrependeu, porque ele está tentando fazer o melhor que é para ele. E eu fico, olha lá, pecador. Como os fariseus faziam naquela época. Pecador. Ou olha, ou recrimina, ou julga. É mais ou menos isso. É porque o egoísmo ele tá de acordo com o que
está no nosso coração. E tem uma outra frase no Evangelho, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o nosso ato, a nossa circunstância é o que vai determinar. E já contei até uma historinha também, né? Contei pra Regina aqui nos estudos, né? Eu vou contar pra vocês agora da pessoa que... eu vou adaptar a historinha. Diz que a senhora estava indo pra casa espírita, né? Toda vez que ela ia pra casa espírita, ela colocava um feijãozinho dentro do vaso. Pra falar, ó Deus, estou colocando um feijãozinho dentro do vaso. Estou indo na casa espírita. Estou indo no culto, ou enfim, na missa, que seja. Quando, um dado momento, ela no meio do caminho encontrou um irmão necessitado caindo no chão. E ela olhou, tô atrasada, não sei. Foi lá, parou e ajudou o irmão. Só que na hora que ela olhou no relógio, ela podia pegar metade da palestra. Mas mesmo assim ela foi. Chegou na metade da palestra, chegou, ouviu a palestra, foi pra casa, pensou, e agora? Metade? Então metade do feijão. Cortou metade do feijão e colocou metade do feijão no pote. Quando ela desencarnou, ela chegou lá com o potinho lá atrás assim. Olha, São Pedro, cheguei, eu quero mostrar pra você, olha, tesouro, hein? Tirou o pote e mostrou pra São Pedro. Só havia meio feijão. Era o meio feijão da palestra? Não. Era o meio feijão do que ela tinha ajudado a pessoa. Então, tudo que ela fez no percurso dela, dentro da religiosidade, foi em vão. Porque o que ela fez foi um processo mecânico, um processo sem alma, distante da graça. Então, no momento que nós nos colocamos nessa circunstância de irmão mais velho e que nós não estamos participantes inteiramente dessa graça e sendo justamente semelhança desse Deus Pai, é em vão. Então, nesse momento, é uma hora muito interessante para que nós possamos entender essas questões, para que a gente possa refletir nossa vida e perceber que não só apenas o escutar, como revisando tudo novamente, não só escutar, mas a gente tem que analisar, a gente tem que rever as coisas, não só na nossa vida, no nosso conhecimento também, não ficar preso apenas naquela parte, ir mais além, tentar se conhecer mais esse Deus para que aquela fé seja concreta. Esse é o meu Pai, não é mais nenhum outro, esse é meu Pai. E falar com o coração aberto e bater no peito, esse é o meu Pai. Então, se esse é meu Pai, a atitude que eu tenho que ter com meus irmãos é essa e não aquela. E passar a buscar isso. E eu tenho certeza que o coração será mais pleno. E nós voltaremos para essa fazenda e nós nos encheremos de graça. Mas não acaba por aí. Então, depois de tudo isso, os filhos, ambos, eles dialogam com o pai, cada um na sua circunstância. O mais velho diz que não gostou, se enche de ira, e o pai diz assim para ele, para terminar, que você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Eu não preciso de fazer mais nada. O novilho que eu matei pro seu irmão já era seu, é seu. Eu não tenho que te dar nada. Pega o que você quer, tá, é seu. A minha essência é a sua essência. Eu não tenho que compartilhar nada. Então, se você acha que eu tenho que fazer o novo, ótimo, você vai fazer mais o que eu tenho seu. Não precisa ficar assim. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, se a gente entende que Deus está com a gente já tem tudo, a gente não precisa ficar com inveja do irmão. A gente não precisa ficar com inveja da condição e das circunstâncias, apenas, como diz a palavra bonita agora, regozijar, né? Regozijar, se alegrar com as circunstâncias, com a evolução do irmão, com o acerto que o irmão faz, e se o irmão cai, tentar entender por que ele caiu e tentar ajudar ele. Porque às vezes o porquê ele caiu é de repente a resposta do porquê eu estou caindo. E isso a gente vai ajudando como irmãos que nós somos. E eu converso sempre com as pessoas falando sobre essa questão de ajudar e sobre erros e acertos e pecado e tudo mais. Eu sempre falo o seguinte, desconstruindo tudo. Eu sei o que aquilo é certo ou o que aquilo é errado, não porque eu estou vendo uma regra num livro. Mas se a gente for analisar profundamente esse certo e errado, quando a gente tem esse pai concreto,
é que eu não vou cometer aquela circunstância, porque aquela circunstância entre os irmãos não vai valer nada. Não é benéfica. Nem para mim e nem para ele. Como é o caso que eu acabei de dizer. Cheguei aqui nos Estados Unidos, cada um por si, Deus por todos, né? Então tá. Que vantagem eu estou levando nisso? Estou sofrendo sozinho, chorando sozinho, tropeçando sozinho, tudo sozinho. Sendo que eu poderia tropeçar junto, cair junto, levantar junto, auxiliar junto. E quando eu estou forte, faço meu irmão forte. E quando ele está fraco, eu na minha fortaleza o fortaleço. E juntos, na graça de Deus, nós nos ajudamos. E a nossa relação social é o que determina justamente o que é certo e o que é errado. Por isso que Kardec fala muito da caridade. Porque a caridade é o que realmente está relacionado com essa questão das aspirações. Se a gente for entender e olhar bem essa caridade, esse amor pelo irmão, em tentar auxiliar para que ele possa crescer e por sua vez eu crescer também para auxiliar ele ainda mais, não preciso de mais nada. Eu não preciso nem mais ler, eu diria. Eu diria, que a Débora me perdoe, mas eu acho que não preciso nem mais ler. Nem mais ler, porque se eu amo, se eu tenho amor pelo meu irmão, se eu respeito o meu semelhante, assim como eu respeito o meu pai, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso quem determina. E digo mais uma coisa bem mais nacional. É assim como acontece nas leis hoje. Falei uma vez, certa vez, para um camarada meu, que eu falei para ele assim, ele falou, o meu país é muito corrupto, as leis não funcionam. Eu falei assim, não precisa de lei. Não precisa de lei. Ele, como não? Imagina se não tivesse lei, ia ser um caos. Eu falei assim, não precisa de lei. Falei para ele assim, olha, ele tem um hábito muito feio de fumar marihuana. E eu falei para ele assim, irmão, isso que você está fazendo aqui nos Estados Unidos é contra a lei? Ele. E por que você faz? Ele. Porque eu gosto. Mas, ok. Então, entenda uma coisa. As coisas estão só feias no seu país porque as pessoas elas não se importam com a lei. Tendo lei ou não, elas vão fazer porque elas estão pensando apenas na individualidade delas. Elas não estão pensando que aquilo pode afetar o próximo. E eu ainda falei de uma coisa pequena, que é uma coisa realmente que afeta tecnicamente apenas a vida dele, apesar que tem outras coisas por trás, mas assim como qualquer outra coisa, a corrupção, as demais coisas, não necessita de lei. As leis, elas são só feitas porque as pessoas transgridem e passam da conta. Então começa a se estabelecer as leis. E isso nada mais é do que, se a gente respeitar o próximo e respeitar o irmão, não precisava. A gente estava vivendo a graça. Nossa, desculpa, Regina, não vou precisar do teu pé. Ó, pode ser que eu vou fazer um cafezinho lá pra você. Peraí, nossa, você tá gripado? Não, peraí, você não foi trabalhar hoje? Não, tá precisando de ajuda? Então, não sei o que, se a gente fizesse uns contos, eu tenho certeza que a gente teria suporte suficiente. E nada faltaria. Tudo bem até aí? Tudo bem. Ok. E como eu falei, a gente... Quando os filhos eles falaram com os pais, com o pai, é assim como nós falamos com o nosso pai. E nós temos nossa intimidade com Deus, né? E quando a gente pede as coisas para Deus, às vezes a gente não tem noção das consequências. Como eu falei antes, peço paciência, Ele vai te dar as circunstâncias que te levam a ter paciência. Mas será que eu entendo? Às vezes Ele está falando com você e você não escuta. Você não percebe a voz dele. Então, eu acredito que quando a gente faz a nossa oração para Deus, ela é mais ou menos assim. Quero que vocês escutem com muito carinho essa parte. E vejam se vocês identificam na oração que essa pessoa vai fazer para o pai dele, no caso. Só me basta que o teu calar diz mais do que palavras, mas sabes no momento que eu preciso ouvir tua voz. Ele sabe se a gente não respeita, né? Pai, eu sei que quero te pedir perdão.
não esteja tão maduro assim pra te ouvir falar. O que está faltando para amadurecer? Para desesperar no clamor, tua compaixão. Não posso suportar a dor da solidão. Sussurra ao menos algo ao meu coração. Então me diz qual é o meu caminho, minha direção. Minha alma está gritando, pronta pra te ouvir. Renunciei minha vida e hoje estou aqui. Fala ao meu coração as coisas do teu coração. Se tua palavra me fizer chorar, sei que é por amor. Quebra os silêncios então, toca-me com tua mão. Fala com tua voz de Pai, dá-me tua paz. E então Deus, ouvindo essa oração, Ele vem realmente até nós. Esse Deus que está guardadinho agora nesse momento no coração de cada um de vocês. Esse Deus, Ele vem abraçar e entender que nós somos falhos, que nós somos pessoas que precisam de melhorar, pessoas que precisam experimentar a vida nesse mundo, aspiando diariamente circunstâncias. Ele entende tudo isso. E Ele não só entende, como Ele nos ama incondicionalmente, dando toda a graça, a parte que te cabe. Mas Ele não só dá a parte que te cabe, mas Ele dá a parte que te cabe, mas ainda assim, sim, está te esperando para te dar toda a abundância que Ele ainda tem para dar para cada um de nós. Basta nós queremos. Basta nós aceitarmos isso na nossa vida. Basta a gente pedir essa orientação e aceitar esse Pai. Então, pedir para que esse Pai fale realmente com a voz de Pai. Um Pai que reconhece o seu Filho. Um Pai que entende as nossas falhas e é assim como Ele é. Deus nos abençoa diariamente. Nos abençoa diariamente e pega a palavra que foi dita aqui no início, este livro aqui, Fonte Viva. Que cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem algo a oferecer ao irmão. Não somos iguais. E graças a Deus, graças a esse Pai, não somos iguais. Porque você que não tem, que tem problemas com a questão financeira, que não tem de repente tanto controle, que de repente esse seja o seu problema. Eu sou mais controlado e vou te ajudar a ser mais controlado. Você que não tem, que tem problemas, às vezes com ansiedade, Deus vai te dar uma pessoa com paciência para tentar te mostrar como é ser paciente. Se você é nervoso, também vai dar uma pessoa complaciente com o seu temperamento. Se a pessoa é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que necessita de informação, se você é uma pessoa carente, Deus vai te dar a pessoa certa na sua vida. E às vezes a gente não percebe que também a gente acaba escolhendo quem é o núcleo da nossa família. E nos esquecemos que nós temos um Pai e somos todos irmãos. E assim, Deus, nesse infinito amor, toda vez que nós chamamos de Pai, Ele não fica simplesmente no silêncio. Ele nos responde. E quando Ele nos responde, Ele pede: escuta, meu filho, a minha voz. E fala assim para vocês. Filho, eu sempre estou falando para quem quer ouvir. E mesmo se não falo, sempre estou aqui.
aqui. Até quando descanso, olho por ti, por ti. Filho, se a vida te machuca, sofro por ti, carrego-te nos braços, pode crer, confia teu futuro em minhas mãos, filho meu. Sim, esqueço teu passado, já te perdoei. Por tantas vezes tua vida eu restaurei. Sou eu quem te renova e te faz feliz. Feliz. Não fique assim gritando, pois já estou aqui. Faça silêncio em torno do teu coração. O meu falar é baixo, podes não me ouvir. A vida é um coração, as dores do teu coração. E se minha palavra te fizer chorar, sai bem por amor. A vida é um coração, as dores do teu coração. Falo com minha voz de paz, dou-te a minha paz. Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta. Então, esse pai na nossa vida, eu acho que não precisa falar muito. Eu acho que, assim como eu falei no começo, dentro do coração de vocês, vocês têm a imagem de quem é esse pai, vocês têm certeza de quem é esse pai na vida de cada um de vocês. Esse pai é um pai maravilhoso. É um pai que nos ajuda diariamente. É um pai que está conosco, nos dando todo o apoio, nos dando todo o suporte que nós precisamos ter para caminhar sempre adiante. Mas a gente precisa fazer esse silêncio no nosso coração. E esse silêncio não é apenas calar-se, mas é às vezes perceber e observar as coisas à sua volta. Que às vezes na nossa pressa, nem isso fazemos. Vamos sempre reto, sem observar absolutamente nada, apenas a nós mesmos. E para finalizar, eu tenho certeza absoluta que Deus, a partir desse momento, renovou algo no coração de cada um de vocês, e eu creio nisso. Ele está tocando no coração de cada um de vocês. E não só creio nisso, eu creio mais. Eu creio que coisas maravilhosas irão acontecer daqui para frente. Basta você aceitar, esperar, entender e ter fé em Deus. Ter fé raciocinada e fundada. Agradeço a todos. Fiquem com Deus.